Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical e é um prazer falar com você, é um prazer mais uma vez poder compartilhar um pouco mais da palavra do nosso Deus juntos. De fato, a gente tem estudado sobre um tema muito importante, denominado Recomeçar. E como são curiosas as coisas. Nós recomeçamos a Escola Bíblica Dominical há 2 domingos atrás e hoje a gente estaria dando a terceira aula sobre essa temática e vamos dar, mas na aula passada eu falei sobre alguns percalços quando a gente recomeça, que podem existir algumas coisas e está aí o exemplo dessa realidade em loco, nessa realidade bem visível para cada um de nós. Quando a gente vai recomeçar, pode ser que alguma coisa não tenha contratempos e etc. Mas é importante a gente continuar, persistir, caminhar e andar um pouquinho mais. Mas antes de falar sobre o tema mesmo, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126, é um salmo muito oportuno também para a nossa época, para o período que nós estamos vivendo. E esse salmo é muito belo, Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Meus irmãos, é muito oportuno esse salmo, porque de fato o Senhor restaurou a sorte de Sião, assim como Ele vai restaurar a nossa sorte em tempos de crise difíceis que nós estamos passando. E de fato o clamor aqui do salmista é: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Negueb. E ele fala que aqueles que andam e caminham chorando vão recolher os seus feixes jubilosos com alegria. É importante nós entendermos essa realidade, porque de fato a igreja precisa orar cada vez mais por tudo isso que nós temos passado, em todas as tribulações que temos passado. São dias difíceis, mas assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, Ele há de restaurar a nossa sorte para o louvor da glória dele. Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus, vamos colocar a nossa vida diante do nosso Senhor, clamar a Ele pelo socorro dele, clamar a Ele para que Ele possa de fato mudar a nossa sorte também. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos, adoramos ao Teu santo nome, Pai. Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro, o Senhor é um Deus que está presente em meio às dificuldades da nossa vida, em meio à nossa caminhada, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua muito grande misericórdia, Pai, o Senhor derrame, Senhor, da Tua paz sobre o Brasil, sobre o mundo, Pai. Nós que temos passado dias difíceis, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja com poder, com autoridade, com oração, Pai, para que nós intercedamos, Senhor, por este país, pelos nossos governantes, para que de fato, Senhor, mude a nossa vida, mude a nossa história. Permaneça conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, na condução do rebanho do Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a viver uma vida santa diante da Tua santa e maravilhosa presença. Permaneça conosco, Pai. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai.
Vamos abrir nossas Bíblias agora no Salmo 24. Nós temos alguns aniversariantes de vida e famílias de oração, e a gente vai estar orando por eles, por essas pessoas também. Aniversariante de vida, nossa irmã Isabelle Cunha, nosso irmão Luiz Cláudio, nosso irmão André Werner e o pequeno Benjamin estão completando mais um ano de vida durante essa semana. Vamos estar orando por eles já já. E também a família de oração, as famílias de oração, né? O nosso irmão Gilmar Moreira e também a outra família de oração, a nossa irmã Ellen de Freitas. Que em nome de Jesus nós possamos lembrar de orar por essas pessoas, para a honra e glória no nome do Senhor. Mas antes vamos ler a palavra de Deus, Salmo 24, verso 1, vai dizer a seguinte realidade: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O Senhor, ao Senhor, é do Senhor todas as coisas. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Ouro, prata, pedras preciosas, tudo pertence ao nosso Deus. O nosso Deus é aquele que, de fato, construiu e fez todas as coisas. E é por isso que nós devemos entender esse salmo dessa forma. Tudo pertence ao Senhor. Os nossos bens pertencem ao Senhor, o nosso lar pertence ao Senhor, o trabalho que nós temos pertence a Ele, é dele, é para Ele, deve ser feito para a honra e glória dele mesmo. E meus irmãos, essa é a realidade. Quando nós falamos de dízimos e ofertas, nós estamos falando que estamos devolvendo a Ele uma parte de tudo aquilo que já pertence a Ele. Nós administramos 90% das quantias que também pertencem a Ele. Essa é a realidade do dízimo e da oferta. Por isso, permaneça fiel. Nós com dízimo sustentamos nossos missionários, nossos funcionários, as contas da igreja e etc. São grandes desafios que nós temos encontrado. Mas, com a fidelidade do povo de Deus, nós, com a graça dele, estamos, sim, conseguindo efetuar tudo aquilo que a gente deseja efetuar para a honra e glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, permaneçam fiéis. Deus tem algo grandioso para a sua vida, para a vida da Igreja Presbiteriana de Araçás. Vamos orar, então, vamos consagrar esses elementos, vamos colocar eles diante de Deus e também as nossas famílias, a nossa família de oração e nossos aniversariantes da semana. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos a teu santo nome. Bendizemos a Ti, Pai. Somos gratos, Senhor, por este dia. Somos gratos porque o Senhor nos fez acordar mais uma vez, nos soprou o fôlego de vida. Louvado seja o Teu nome por isso. Pai eterno, em nome de Jesus, nós queremos colocar pessoas queridas em Tuas mãos. Queremos colocar a Isabelle Cunha em Tuas mãos. Queremos colocar o Luiz Cláudio em Tuas mãos. Queremos colocar o André Werner em Tuas mãos, o Benjamin em Tuas mãos. E queremos rogar a Ti que, em nome de Jesus, o Senhor possa prolongar os anos de vida dos Teus filhos. Que, em nome de Jesus, o Senhor possa, de fato, revelar e mostrar coisas novas a cada um deles, ó Pai. E, Pai eterno, abençoe-os, Senhor, com bênção sem medida. É no nome santo de Jesus, ó Pai, também colocamos as famílias de oração em Tuas mãos. Colocamos a família do nosso irmão Gilmar Moreira em Tuas mãos. Abençoe este lar, abençoe esta família. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar bênçãos sob medida sobre este lar. Abençoe também a família da Ellen, Pai, de Freitas. Abençoe este lar, abençoe, Senhor, a vida dela de modo geral, a sua saúde.
todas as suas tarefas, assim eu permaneça com eles. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos adorar o nome do nosso Deus nessa hora, com cânticos de louvor ao nosso Deus.
manifestarei a Ele, aquele que tem os teus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, aquele que tem os teus mandamentos e os guarda. Amém, queridos? Vamos então dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 3. Nós vamos ler apenas o primeiro verso. Verso 1. Neemias capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel. A torre de Ananel. Meus irmãos, é muito interessante a gente ler o livro de Neemias, porque a gente aprende diversas realidades sobre liderança, sobre outras coisas, sobre o recomeçar. Quando a gente viu no primeiro capítulo falando sobre sobre esse recomeçar, a gente viu diversas realidades, né? A gente viu a realidade de parar, de observar o que precisa o nosso interior, aquela questão do luto, se arrepender e etc. A gente viu no capítulo 2 uma realidade sobre a reedificação dos muros e que certamente nós teremos oposição em algumas áreas desse recomeçar. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre recomece a trabalhar na obra do Senhor. Essa é a temática que a gente vai tratar esse domingo. E, meus irmãos, quando a gente lê esse verso, a gente já vê diversas realidades aqui. Primeiro, faça um exercício de ler esse capítulo todo. Vocês vão perceber o que esse primeiro ponto quer dizer. Existe trabalho para todos. Existe trabalho para todo mundo na obra do Senhor. Aqui os sacerdotes começaram o trabalho. Depois eles viram os homens de Jericó, também deram continuidade a esse trabalho. E aí aqui tem os nomes deles. Depois os filhos de cada povoado, de cada povo, dali, e pessoas. E o texto vai falando sobre cada um, que um quando terminava, o outro começava, e cada um tinha sua função determinada justamente para a reconstrução acontecer. A reconstrução, o recomeçar deles. E de fato existe trabalho para todo mundo no seio da igreja, nesse recomeço. E é interessante algumas realidades aqui, a gente infelizmente não tem a questão do falar, né? Do discutir na aula, de opiniões, etc. Mas algumas realidades que a gente pode aprender nesse verso 1 é a seguinte. Primeiro, olha só, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos. Disposição, meus irmãos. É preciso ter disposição para recomeçar. E é interessante que essa disposição está muito ligada com uma palavra chamada proatividade. Ou seja, aqui o texto não afirma que alguém pediu para eles recomeçar. Aqui o texto não está afirmando que, olha,
Neemias então falou com o sacerdote Eliasibe e pediu para ele começar com a reedificação das portas das ovelhas. Não tem escrito isso. Pode ter até acontecido, mas aqui o texto, quando a gente lê, não é específico com relação a isso. Então me leva a entender que existe sim uma organização, mas existe uma proatividade daqueles homens. Eles se disporam, eles se dispõem a fazer algo. Eles não esperam somente alguém mandar eles fazerem algo, mas eles estão dispostos a fazer, eles se projetam a fazer, eles são proativos. É isso que o texto está dizendo. Eles têm algo chamado proatividade, que quer dizer exatamente isso. Eu me disponho a fazer algo que precisa ser feito sem ninguém pedir para eu fazer. Talvez hoje no seio da igreja é preciso muito dessa realidade, da proatividade. O que precisa ser feito nesse recomeçar? Você já parou para pensar nisso? Você fez a tarefa de casa de nomear e ir pontuando o que precisa recomeçar? Você já recomeçou? É essa a realidade, meus irmãos. Para recomeçar é preciso dar um start, é preciso ter proatividade. E aqui os sacerdotes entenderam o recado e falaram assim, não, vamos começar. Vamos começar. E uma outra realidade que a gente vê aqui, interessantíssima também, diz, dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Eles começaram por onde eles poderiam começar. É interessante isso. Notem que uma reconstrução a gente não começa pela torre. A gente recomeça do começo, do início. A gente põe o primeiro tijolinho, depois vai construindo, e aqui eles reedificaram e conseguiram reedificar a porta das ovelhas. E é interessante porque é preciso ter essa proatividade, mas a gente não pode dar um passo maior do que as nossas pernas. Nós devemos começar do início e devemos começar com o que a gente pode começar. Então uma dica para você que quer recomeçar, organize a sua vida. Pense por onde você vai começar e se esse onde você quer chegar é uma realidade palpável para você e vá até ali. Não dê um passo maior do que a sua perna. Comece do início. Reedifique a sua porta das ovelhas primeiro, para depois ir para as portas da muralha, para depois construir as torres, para depois reconstruir a cidade por completo. Nós não podemos recomeçar tudo. Muitas vezes, eu falo isso porque, não sei se os irmãos sabem, eu já fui atleta. Eu já treinei bastante e quando eu treinava e a gente já pesei 78 quilos para lutar e etc. E meus irmãos, não adianta hoje, vamos dizer que eu volte a treinar, que eu treinava antes. Não adianta hoje eu recomeçar tentando fazer as coisas que eu fazia lá atrás. Eu posso até tentar, mas aí eu posso me lesionar, eu posso machucar, e é isso que acontece. Nós não podemos recomeçar, talvez, no mesmo patamar que nós estávamos antes, mas comece do início, do beabá. Se dispõe a fazer primeiro simples, depois o complexo vai ficar cada vez mais simples. Essa é a realidade. Muitas vezes a gente quer começar do que é mais complexo de tudo, mas sem resolver o que de fato é possível ser resolvido. Então comece por aí. Reedifique por onde você pode. Tenha as suas prioridades. Talvez essa seja a palavra.
Tenha prioridades. O que você precisa resolver? Eu preciso resolver o meu casamento com a minha esposa. Então resolva. Eu preciso resolver essa situação com os meus filhos ou essa situação com os meus pais. É preciso fazer isso no recomeço. Mas priorize, organize a sua vida para você ter prioridade desse recomeço. Uma outra realidade que a gente vê aqui, a gente vê primeiro que eles se disporam, ou seja, que eles tiveram proatividade de reconstruir, de recomeçar. Segundo, eles recomeçaram por onde eles poderiam, eles tinham as suas prioridades. Tanto é que os sacerdotes fizeram a porta das ovelhas, depois outros edificaram o muro até tal lugar, o outro até outra ponta, o outro até outro local, e assim por diante. Se você ler o capítulo todo, vocês vão ver exatamente isso. Então tenha proatividade e comece por onde você pode começar. Terceiro, olha só o que o texto vai dizer. Eles se disporam como sacerdotes e seus irmãos e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na. Meus irmãos, é preciso ter consagração no que a gente vai fazer. Não tem como a gente recomeçar do mesmo jeito que a gente terminou. É preciso recomeçar da forma correta, com Deus à frente. É preciso ter intimidade com Ele, é preciso consagrar a vida a Ele, é preciso, de fato, recomeçar também com Cristo, com Deus. E essa consagração aqui é marcante porque leva a entender que eles colocaram essas portas das ovelhas, eles colocaram o trabalho deles diante do altar de Deus. Eles colocaram o trabalho deles diante do altar do Senhor, que é santo e todo-poderoso. Eles disseram: olha, nessa obra que nós estamos fazendo, nós consagramos ela ao Senhor. Nós colocamos ela diante do Senhor. Que o Senhor abençoe esta construção, esta obra. Que o Senhor vá à frente. Que o Senhor conduza. Que o Senhor nos ajude a reconstruir. Essa é a realidade que nós precisamos entender. Se você quer, de fato, recomeçar algo, consagre. Consagre essa realidade ao Senhor. Se é o seu casamento, consagre ele ao Senhor. Se é a sua vida com seus filhos, consagre eles ao Senhor. Se é o seu trabalho, a sua vida de modo geral, na sociedade, consagre a sua vida ao Senhor. E aí a gente vai ter um recomeço verdadeiro. Porque não adianta nada a gente reconstruir algo, recomeçar algo. E esse algo que nós vamos recomeçar não está entregue às mãos do Senhor, consagrados a Ele, para o louvor da glória dEle. Não adianta absolutamente nada. Meus irmãos, em nome de Jesus, comece a consagrar sua vida, sua caminhada ao Senhor. Mas o texto ainda fala de outra realidade. Ele fala sobre a proatividade de fazer o que precisa ser feito. Ele fala dessa proatividade de fazer o que precisa ser feito, mas tendo prioridades para executar isso tudo. E ele fala que deve ser feito com consagração. E depois que estiver pronto, ele não simplesmente vira e fala assim: já cumpri a minha tarefa, já construí a porta das ovelhas. Não. Olha só o que o texto vai dizer. Então se dispôs Eliasibe, sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuarão a reconstruir até a torre dos 100, a torre de Ananel. Vocês perceberam?
Eles não simplesmente terminaram as portas. Não, a minha parte já está feita. Alguém que faça outra coisa e vamos caminhando aí. E já fiz isso aí. Já fiz as portas e... Não, eles continuaram a obra. Eles continuaram suas tarefas. Eles continuaram a questão de reconstruir, de recomeçar a vida deles. Meus irmãos, a gente não pode ficar parado num ponto que a gente fala assim, já reconstruí isso, então para mim já está bom. Não, você pode dar um outro passo. Você pode estabelecer uma outra meta. Você pode sim ir além dessa realidade que você está, tanto em intimidade com Deus quanto com a sua família. Você pode crescer em espiritualidade. Não existe limite para essa realidade. Você pode sim. Então, se você chegar numa determinada situação que você construiu algo, que você conseguiu recomeçar de fato, e você acha que já consagrei isso a Deus, então para mim está bom, não está. Você precisa continuar. Você precisa continuar trabalhando na obra do Senhor. Recomece na obra do Senhor, meus irmãos. Recomece sendo proativo na igreja, tendo a vontade de fazer, vendo quais são as necessidades, não ficando esperando somente alguém pedir para fazer algo, mas tenha a proatividade de agir. Agir como? Nas prioridades que você consegue resolver, consegue agir. Como que a gente deve fazer isso? Com consagração. E depois que for feito, o que a gente faz? Continua fazendo algo. Encontre outra realidade para recomeçar, para reconstruir. Meus irmãos, quando eu vejo esse tema, e a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, mas é importante a gente citar pelo menos duas realidades. Quando a gente fala sobre igreja, sobre esse recomeçar, sobre esse reconstruir, quando a gente fala sobre esse recomece a trabalhar na obra do Senhor, parece um pouco abstrato quando a gente fala sobre o livro de Neemias, quando ele fala sobre muro e tudo mais, mas o que seriam esses muros? Qual é, afinal de contas, a obra de Deus, a obra do Senhor? Meus irmãos, o Senhor quer salvar vidas. Essa é a missão dele. Ele salva vidas. Ele transforma pessoas. Ele sustenta o mundo, o universo. E qual é a nossa, a minha, a sua obra? Qual é a obra da igreja? Nossa igreja, eu e você. A nossa obra é primeiro adorar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com toda a intensidade do coração. E a segunda é amar o próximo como a nós mesmos. E sabe qual é a melhor forma de você amar o próximo? É você apresentar a Jesus Cristo a cada um deles. Recomece a trabalhar na obra do Senhor. Recomece a falar do amor de Cristo ao que está perdido. Recomece a ir ao encontro do perdido, não só com a questão física e material, mas com a questão espiritual. Meus irmãos, nós precisamos ter essa intencionalidade, essa proatividade de ir ao encontro do perdido. Recomece a trabalhar na obra do Senhor. Como? Se dispondo, tendo proatividade dentro da igreja, dentro das demandas que você tem para resolver na sua casa, na sua família. Homens, a responsabilidade do lar é do marido, tanto da criação, quanto do sustento,
e etc, e etc. Não transfira a sua responsabilidade. Você é o sacerdote do lar. E aqui eu não sou sendo machista e etc. Não, eu estou defendendo que a palavra de Deus me afirma que o homem é o sacerdote do lar. O homem é aquele que deve puxar sim a devocional do dia. O homem é aquele que deve sim orar pela sua família, junto com seus filhos, junto com a sua esposa. O homem é aquele que deve ser proativo nas resoluções da casa. E isso muitas vezes é muito difícil, mas é preciso ser feito. Não transfira essa realidade para qualquer outra pessoa, porque é sua. É sua responsabilidade. Amar de tal forma que, se for necessário, você daria a sua vida. Você dá a sua vida pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Essa é a realidade. Então, proatividade. Segundo, proatividade como? Nas prioridades da vida. Quais são as prioridades da igreja? Quais são as prioridades da obra do Senhor? Falar do amor de Cristo ao perdido. Essa é a prioridade. Adorar a Deus de todo o nosso coração. Essa é a prioridade da sua vida. Recomece por aí. Como que a gente faz isso? Consagrando a nossa vida diante do Senhor. Consagrando as nossas tarefas diante do Senhor. Consagrando o nosso interior, de fato, diante do Senhor. Não adianta a gente recomeçar e fazer as coisas, como eu falei outro dia, apenas por obrigação de fazer. Nós não podemos fazer isso. Mas nós temos que reedificar. Nós devemos recomeçar consagrando isso tudo diante do altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois que a gente conseguir essa prioridade, essa demanda, reconstruir, recomeçar essa obra, continue. Existe sempre trabalho para todo cristão na obra do Senhor. Existem outras vidas para serem alcançadas. Existem pessoas perdidas lá fora que precisam ser alcançadas por Cristo. E essa pode ser uma obra nossa, da Igreja do Senhor. Esses sacerdotes aqui aprenderam que deveriam ser proativos, terem prioridades, consagrar a vida deles e a obra que eles fizeram diante de Deus, e eles decidiram recomeçar de novo. Eles decidiram, na verdade, ir além do que eles já tinham começado. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos conseguir, de fato, recomeçar para a honra e glória no nome do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos ao teu santo nome, Pai. Bendizemos a Ti, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Nos ajude de fato, Senhor, a recomeçar, tendo proatividade, Senhor, nas tarefas que o Senhor demanda. Tendo, Senhor, as prioridades necessárias para executar essa obra. Pai eterno, nos ajude, Senhor, a nos consagrar não só a nossa vida, mas os nossos atos, as nossas tarefas ao Senhor. Porque, de fato, tudo deve ser agradável a Ti. E, Pai eterno, nos ajude a ir além, ir adiante, Pai. Nós não queremos ficar estagnados na Tua obra, mas queremos trabalhar com afinco na Tua casa, indo além, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno, nos ajude nesse período de crise e fica conosco, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe, Deus nos guarde. O próximo domingo ainda nós estaremos assim online, na nossa escola bíblica dominical, no nosso culto à noite também.
Nas quartas-feiras nós estamos estudando os Salmos de Romagem, e às 19h30, no domingo às 9 horas da manhã e no domingo à noite, às 19 horas, nós temos esse encontro marcado no nosso EBD e no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Se cuidem, respeitem as normas, distanciamento e etc. O uso de máscara, a lavagem das mãos, o uso do álcool. Fiquem atentos, queridos, porque os dias são maus. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Um forte abraço e até hoje à noite às 19 horas. Um abraço. Deus abençoe, queridos.